Opa galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, quem vos fala é o professor Thales Augusto de Oliveira do canal Profital, o canal das humanidades, um canal voltado às mais variadas áreas de humanas, história, filosofia, sociologia. E nessa questão nós vamos à continuidade das últimas temáticas que trabalhamos relativas à história do Rio Grande do Norte. Claro que sempre é bom exercitar, sempre é bom conhecer um pouco mais nesse sentido. Sendo assim, turma, vamos à continuidade a partir de questões que nós começamos a responder antes e vamos continuar agora, beleza? Os convido a participar de nossas redes sociais, no Instagram, o nosso canal, faz lá sua inscrição, se inscreva, dá curtida, dá o like, espalhe esse canal se puder. E aí temos nossos dois Facebook. Tá bom. Mas essas duas redes sociais, ok? Nossas aulas são baseadas nesse rapazinho aqui, que está em minha mão, gratuito para você, que você baixa abaixo no link que tem na descrição do vídeo, História do RN para Iniciantes. Um livrozinho gratuito em PDF, beleza? É difícil você achar para vender, em sebos pode ser que ache, lá no American, provavelmente deve ter, às vezes tem, Cidade Alta também, uma galera, ok? E vamos lá. Lembrando o seguinte, o livro é de 2010, mas sempre que nós podemos, nós estamos fazendo uma atualização dele. Se puderem ter dicas da história local em suas cidades, afinal de contas, história não é só economia, política e sociedade, é cultura, a forma de pensar, a forma de agir, dentre outras situações. Nesse sentido, nós vamos continuar a aula a partir das nossas questões propostas. As questões todas eu elaborei, às vezes falta uma vírgula, um ponto, alguma coisa, mas a gente consegue, tá beleza? Vamos lá? Simbora! Foi de relevante importância a missão dos padres junto aos indígenas, quanto à catequização, resultando em acordos de paz, ansiados por ambas as partes. Nesta jornada, destaca-se a figura de Francisco Pinto, apóstolo da paz, que através da catequese conseguia levar os nativos para o lado dos portugueses, assistindo-os em suas necessidades. Ei, rapaz, boto logo esse negócio. Entre os nativos, Felipe Camarão revela-se como grande aliado dos portugueses, juntamente com seus comandados, destacando-se na luta contra os holandeses e seus aliados. O textozinho tirado do site História do RN para a Web, não está mais disponível esse site, mas há um muito próximo também da UFRN em Caicó, ou de Caicó, como queira o campus. Beleza? Vamos lá. Sobre o tópico, o texto em destaque é a efetiva conquista do território potiguar e seu adentramento. É correto afirmar que o adentramento que nós estamos falando é a conquista do interior, viu? A conquista do sertão. Ah, mas sertão é seca? Não, sertão para alguns é seca. Não, sertão é interior, beleza? Na opinião de vocês, qual a resposta correta, hein, meus amigos e minhas amigas? Letra A, B, C, D. Qual? Você me diz o quê? Vamos lá, vamos para a resposta. Letra A. O texto em si já nos dá uma ideia de como a religião é importante, não só sobre a ideia da catequese, mas também do domínio. É fato. Afinal de contas, a cultura, como eu falei no início da aula, é uma das marcas indeléveis que não se pode ser tirada da humanidade. Claro, quando eu falo isso é na sua construção, desde os povos mais antigos até nossos dias. Inclusive, lembro-lhes, história do Brasil, história geral, elas atuam diretamente sobre a nossa história. Então, entender a história local, é necessário também termos um contato, um interesse com a história do Brasil e também com a história geral, com a história mundial, como queiram. Por que a letra D não é correta, professor Thales? Toda a Indiada se uniu desde o princípio contra os invasores europeus. A homogeneidade assegurou a união e a continuidade no processo de cabloquização. Primeiro que não eram homogêneos, ok? Eram heterogêneos. Hetero, diferentes. Homo, iguais. Então eram tribos diferentes, eram pensamentos diferentes, eram formas de viver diferentes, beleza? E não eram aliados todos os europeus. Havia aliados dos portugueses, dos franceses, dos holandeses, etc. Por que não há seus? Acordos entre nativos europeus e portugueses impediram matanças maiores. A Guerra dos Bárbaros foi a gota d'água após ocorrer o fim da Guerra Justa no RN. Não. A Guerra Justa existiu ainda, porém, não mais como antes. Mas havia escravização de índios em alguns momentos. E impediram matanças maiores? Não. A matança foi tão forte nesse sentido que em alguns livros chega a dizer que não mais existia nativos em terras potiguares. Claro que aí não, a letra D nos ajuda um pouco. O processo de cabloquização. Meu amigo François, professor do IFPB, ele trabalha bem isso, né? Ele dava aulas em Natal,
também sobre essa ideia. Letra B. A presença holandesa não se fez sentir em solo potiguar. Pelo amor de Deus, se fez sentir e muito, viu? Pois a grande preocupação da Batava era o açúcar e este era inexpressivo, diferentemente de Pernambuco ou da Paraíba. A presença se fez forte e, infelizmente, se fez até forte no sentido das mortes. Os massacres de Cunhaú, Uruaçu e Ferreiro Torto. Agora, é bom que nós venhamos a entender que os massacres não eram apenas ideias voltadas à questão ou questões religiosas. Beleza? Por que a letra A, professor Tales? Vamos lá. Meu amigo Graciano, Bolli, o Gabriel, ex-aluno meu. Por que, Tales? Por que isso? Como se eu estivesse fazendo uma pergunta para mim mesmo, eu mesmo respondesse. Mas eu acho que dá uma ajuda assim para vocês. A religião foi um dos maiores alicerces, bases da dominação europeia no Brasil. E por sua vez, não usa, viu? Aí, rapaz, o cara digitou errado. E por sua vez, no RN. As missões, convenções e alianças com os nativos auxiliaram neste processo. Tenho certeza, viu? E ainda hoje existem missões católicas e evangélicas adentrando o território brasileiro na região amazônica, à busca de novos fiéis, ok? Vamos à questão seguinte? Vamos lá. Questões de VOF. E aí, galera? O que vocês me dizem? Sobre os 2 primeiros séculos da colonização da capitania do Rio Grande, marque o que é verdadeiro F e o que é falso para... Não, o que é verdadeiro V, meu Deus, e o que é falso com F, ok? Aí, professor, e aí? O que é correto, o que é errado, o que é que você nos diz? Bora lá. O primeiro espaço, galera, é correto porque ocorreu por ação da Espanha, a dominação do território que hoje nós temos enquanto Rio Grande do Norte, pois a mesma deu-se na sua época da União Ibérica e por ocasião desta união, que era Portugal, sendo dominada pela Espanha. 1598 em diante é que teve a efetiva posse da terra que hoje denominamos Rio Grande do Norte. Na época era capitania, depois passou a ser uma... Não era estado, lembramos, era uma província. Província para depois se transformar-se que nós temos como estado. Interessante que esse termo província não é igual a estado, são diferentes, mas são denominações próximas. O segundo espaço. Figura entre os interesses batavos pelo domínio da capitania, a localização geográfica, o abastecimento de carne bovina. Correto. Não era o açúcar o grande motivo da vinda dos holandeses, certo? Mas o açúcar também foi importante. Só que o principal era localização geográfica, fortalecer esmagos, defesa, ataque, ponto entre a Europa e também a África, beleza? E o abastecimento, a parte relativa à carne bovina, até mesmo também no sentido de uso para outros afazeres. Lembremos que nós vamos trabalhar a civilização do couro nas próximas aulas, a ideia da pecuária em solo potiguar durante esse período colonial. Próximo espaço, havia inúmeras tribos em solo norte-riograndense. As que habitavam o litoral foram nomeadas potiguares ou potiguaras, e as do interior tararius, correto? Correto. Agora lembre-se, essa denominação é feita mais para estudos, porque havia uma heterogeneidade, eram muito heterogêneos, não era só um grupo. Beleza? Os massacres de Uruaçu e Ferreiro Torto e Cunhaú foram motivados apenas por questões religiosas. Não. Questões econômicas, questões políticas, questões culturais, geográficas, muita coisa estava envolta em tal processo, beleza? Mas, como temos uma forte presença católica ainda hoje no nosso país, eu sou católico, mas não sou proselitista dentro desse canal, nós estamos aqui para trabalhar a história, não para... Não, fora disso. Lembro-lhes que ainda hoje a fé católica é muito forte. Nós veremos algumas questões à frente. Aí é falso, e o último espaço também é falso, porque a capitania do Rio Grande nasceu como hereditária, permanecendo assim até sua ascensão à província. Não, ela mudou. Ela depois transforma-se em quê, professor Tales? Ela transforma-se em província. A capitania nasceu como hereditária. Não, ela nasceu como capitania real. Ela tinha a ideia hereditária, mas não foi colonizada pelo João de Barros de Ares Cunha. E como ela não foi colonizada, galera, esse último espaço falso, a capitania do Rio Grande nasceu como hereditária? Não, ela tentou algo do tipo, mas não. Lembre que como não houve efetiva posse do João de Barros de Ares Cunha e seus filhos, etc., a galera não conseguiu, ela deixa de ser hereditária, passa a ser o quê? Uma capitania real. Uma capitania real. Durante a União Ibérica é que houve essa tomada da terra. Ok? Turma, mais uma vez agradeço a todos e todas que estão acompanhando o nosso canal.
E temos muito mais aulas vindo por aí, beleza? O que nós temos enquanto projeto é fazermos um curso de História do Rio Grande do Norte, algo parecido com umas 10 horas ou mais só de História do Rio Grande do Norte, só História do Rio Grande do Norte. Você que é aluno do ensino médio, você que é interessado na história local, você que é aluno de História na universidade, de Pedagogia, Geografia, áreas afins, você que quer fazer concurso, se inscreva no canal, faça sua crítica, faça sua análise, dê suas dicas, ok? Namastê, até a próxima, fiquem com Deus, feliz 2018. Tamo junto. É nóis, Queiroz.